Dádivas é um podcast que busca compartilhar histórias de vidas reais e impactantes, contadas por pessoas que consideram essas experiências como verdadeiras dádivas de Deus. Buenas, buenas! Sejam muito bem-vindos ao Dádivas. Eu sou José Roberto Fonseca e tenho como missão trazer histórias reais e impactantes contadas por pessoas que consideram essas histórias verdadeiras dádivas de Deus. Falamos de Deus nesse programa, falamos de milagres, falamos de espiritualidade e hoje aqui, antes de vocês terem a oportunidade de ver quem está aqui na minha frente, que é uma honra tê-lo aqui comigo, eu só dar dois recadinhos antes, que a produção aqui me lembrou. Se você segue a gente no YouTube, segue a gente no Spotify, vai lá, aciona o sininho. Se não segue, se você está ouvindo, esse é um programa, vai no YouTube, né? Ou manda um aviãozinho via Instagram, para quem quer que seja, que essa mensagem chegue a quem necessita, tá bom? Se você gosta desse projeto, tá a fim de dar um apoio pra gente, clica nesse QR Code aqui do seu celular, contribua, o que for de coração. Se for de coração, a gente agradece desde já, para que a gente possa continuar esse projeto. E ele é filho da senhora Ana Rosa, segundo nome da minha mãe. Ele, com meu xará, José Roberto, a gente se falou um pouquinho assim, eu queria ouvir mais dele, que é um homem de Deus, eu nunca mais me esqueço dessa sua palavra. Ele tem um irmão chamado Saulo, que também é bíblico, é isso, né? Que hoje mora nos Estados Unidos, é casado com a Samantha e tem 5 filhos. Ele tem 2 filhos, 2 joias raras. Ele é pai do Pedro, de 5 anos, e da Alana, de 8 meses. Fiz a lição de casa, cara. Ele é casado, muito bem casado, com a Yolanda. Yolanda, obrigado pela tua ajuda ontem à noite, cara. A gente trocou algumas informações. Falei, Yolanda, pelo amor de Deus, me ajuda. Era meia-noite, cara. Yolanda, obrigado pelo carinho, pela atenção, a mulher de Deus. Ele nasceu em Mauá. Ele está como co-pastor hoje da Dínamos de São Paulo, na Rua do Grito, que eu tive a oportunidade de estar no primeiro dia de inauguração daquele lugar espetacular, que Deus flui, Jesus está ali, o Espírito Santo, e que pessoas possam ser tocadas, convertidas, batizadas, e que a palavra seja fluida naquele lugar. É o que eu desejo no meu coração. Davi Santos, obrigado por você ter vindo, cara. Nem tô muito feliz que a agenda deu certo, cara. Obrigado, cara. Que bom. Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui. A honra é minha. Obrigado pelo convite. Obrigado. A gente sabe aí dos desafios da agenda dar certo, né? Mas Glória agora a deu Deus que certo. deu, cara. Deus é bom. Tô muito feliz. Obrigado, então, pelo convite. Pessoal aqui de todo o espaço, né? De organização. Obrigado de coração. Obrigado você por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar de Deus, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar de dádivas, nós vamos falar de milagres, nós vamos falar o que vier, abra a boca, Bora. que eu encherei, não é isso É mesmo? isso aí. Tá aí, né? Então, assim, quem que é o Davi? Dá uma rápida introdução, Davi. Manda pra gente aí, quem não te conhece, quem já te conhece, enfim, quem acompanha o Dádivas. Davi, quem é o Davi? Davi. Gente, o Davi é um cara normal. Eu costumo dizer que quando você não me conhece, você não tá perdendo muita coisa. Uau, uma humildade, senhor. Mas é verdade. Eu acredito que existe um propósito que Deus me colocou realmente na terra. Eu sou fruto de um milagre do Senhor na minha casa, na minha família. Você descreveu aí minha família um pouco. É assim, sou um homem de Deus que está tentando fazer o máximo possível para agradar e está no propósito do Senhor. Um pai que decidiu realmente casar um pouco mais cedo, guardar sua juventude para entender qual que seria o propósito agora para o resto da minha vida. E Deus me presenteou com uma linda esposa, a Iô, né? Sou casado há 8 anos, tenho um filhinho, o Pedro, de 5 anos, e a Pedro também, Laninha. cara. Uau, tem A muito Rocha, nome aí cara, parecido, tem muito, hein? cara, cara. Nome do meu pai, Legal. o seu, Mas você o sabe seu que nome. Pedro, antes, a gente vai falar um pouquinho mais antes, eu tenho Pedro e Maria. Maria Uau. Vitória e Pedro. Mas a gente achava Maria, a Vitória por causa da Rainha da Inglaterra, Maria por ser Maria, e Pedro foi mais ou menos inspirado em uma música do Raul Seixas, na minha época de juventude. Sim. Ah, toca Raul, tem uma música de Pedro. Sim. Depois eu vim entender aqui e falei, Sim. E aí na minha família,
todos da minha família realmente têm Tem nomes. nome, né? Pão do Nome. Saulo, pô. O Pão do Saulo, Saulo. minha mãe Ana, Sua meu mãe pai é Ana. Pão José. José, cara. E eu, Davi. E eu sou fruto, meu nome é É. fruto de uma oração do meu irmão, com 4 anos de idade. Ah, é? Cara? Conta um pouquinho mais. Vamos abrir já isso Vamos aí, lá, cara. então. Vamos lá. É o seguinte, um dia meu irmão estava na igreja, participando do ministério infantil ali, a tia chegou com uma história de Davi Já vi. e, Linda, né? e, Você e vem de uma Golias família, você ali. vem de um lar evangélico cristão, de Isso. filhos de pastores, Isso, na tios. verdade, todos os meus tios são em 5, todos os tios são pastor, meu pai foi pastor, meu pai infelizmente faleceu há 3 anos atrás, a gente acredita muito que foi o Senhor É. realmente que recolheu, eu acho que eu vou poder compartilhar um pouquinho Sim, aqui lógico. dessa realidade. Meu pai pastor, depois meu irmão crescendo, se tornou pastor também, e eu vim na raspinha do tacho aí como o último a ser ordenado também é pastor. Pastor. E História aí, linda. o meu irmão, com 4 anos de idade, participa de uma reunião na igreja lá em que a tia fala ali na classe das crianças sobre a história de Davi e Golias, e aquilo entra pro coração dele como uma flecha. Flecha. Meu pai e minha mãe, meu pai trabalhando, minha mãe em casa, pega o meu irmão no pé da cama orando, de joelho. Que lindo. Então, Ó, assim, orando e falando, Deus, se for pra eu ter um irmão, eu quero que o meu irmão chame Davi, o nome dele vai ser Davi, porque a tia na classinha falou essa é a história e tal. E minha mãe ouve na porta, a hora que meu pai chega em casa, ela fala, ó, a gente tem uma missão aí, vamos trabalhar, porque agora ele quer Agora mais do que você- nunca um um irmão. irmão. E ele já estava fazendo Mateus, a passagem do livro de Mateus 6,6, né? Sim. É lindo isso, hein, cara? Aos 4 anos de idade. Exatamente, ele entendeu o poder da Poder. oração, entendeu que ele precisava gerar de uma forma não só natural, né? Quem iria gerar de forma natural seria os pais, mas pedindo ao Senhor direto da fonte, né? Que lindo. Então, cara. começando uma das dádivas da nossa família, é o que a gente acredita muito no poder da Da oração. oração. De construir, de fazer aquilo que precisa ser feito, primeiro em oração, e como uma consequência, sendo a vontade do Pai, vai acontecer. E Davi, você sabe que eu venho, não sei se eu comentei, de 29 anos de Umbanda, né? Uau! Formado Pai Santo, e há 2 anos eu tava sem exercer e tal. E essa é a minha história. Então, e quando eu vejo vocês de gerações de já inserido no modelo cristão, com princípios cristãos, e esse o dom da oração, cara, e a prática disso tudo, que o exemplo arrasta, né? Você Sim. falou do seu irmão orando, assim. Eu peguei meu filho de manhã lendo a Bíblia infantil. Meu moleque tem 6 anos. Uau! Pra mim já tá pago, pai. É. Então, e assim, é legal, porque vocês vêm de gerações, né? O Daniel também, a gente falou aqui. Então, e a minha vida foi transformada. Devo gravar agora no Intro Natal Ano Novo sobre a minha vida e vou sentar aí. Sim. A gente tá combinando quem que vai ser e tal, pra falar um pouco do meu testemunho, porque, cara, mas é assim, admirável vocês que vêm de gerações e seguir esse legado, né? O Zé Roberto cumpriu a missão dele e deixou um legado lindo, né? Exatamente. E Eu assim, acho que a coroa do ministério do meu pai, da vida dele, mais do que qualquer outra coisa que ele deixou pra gente, foi realmente o legado e os princípios da palavra dentro da gente. Exatamente. Porque o homem pode ter sucesso de várias formas. O homem pode ganhar o mundo todo, o cara pode ter dinheiro, pode estourar na sua carreira, o cara pode ser o pastorzão que ganha muita gente pra Jesus, mas no final das contas, se ele perder a sua casa, e a grande chave do meu pai, assim, eu acho que o grande troféu foi ter conseguido colocar Jesus pra dentro de mim e do meu irmão, sendo apaixonado pela palavra, apaixonado por viver a vida por um propósito, não só por viver uma vida meramente fisiológica aqui na Terra, eu vou passar dia a dia e vou correr atrás e no final de tudo, Salomão Moisés fala, né, no final de tudo é vaidade. O que vai sobrar? Então, meu pai, ele entendeu isso e conseguiu, pela graça do Senhor, colocar isso dentro da gente como uma Você forma usar simples, Espírito, né? já te vi pregando, vigília, na inauguração da Dinos, na Rua do Grito, é algo, cara, assim, eu acompanho os vídeos e tal, cara, é lindo de ver. É graça É pura. graça, né? Certo. E aí, como você fala de... Você fala do seu Zé Roberto, eu lembro quando a gente conversou, a gente Sim. trocou alguns áudios, falou, pô, você tem o nome do meu pai, o homem de Deus e tal. O senhor recolheu ele faz 3 anos, é isso? 13 anos. 13 anos. Conta, como é que foi como é que foi desde... O que eu admiro, vocês estão inseridos nisso. O que hoje é novidade pra mim, talvez não pros meus filhos, porque a gente tem
levado eles têm no Kids, estão inseridos, ver meu filho louvar com 6 anos e tal. Foi diferente da minha realidade. Sim. Que eu venho de bisneto, neto, filho de espírito e tal. Conta pra gente da sua relação com o seu pai. É seu ídolo, seu pai? Eu sei que a gente fala de idolatria, mas é um cara que... Eu creio que ele deva ser, eu acho que ele é a maior referência para mim referência hoje. boa. Até mesmo agora no caminho, eu vim conversando com meu irmão e tal, eu falei, mano, a gente tava comentando de alguma coisa de negócio e tal, e ele falou, onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo pra São Paulo agora, sou de São Bernardo. Quando eu cheguei na Imigrantes ali, a gente começou a conversar e ele falou, onde você tá indo? Eu falei, eu vou, não sei se eu comentei com você e tal, tô indo no podcast de um amigo e tal, ele me chamou e tal. E eu falei, mano, você lembra de algumas coisas do pai e tal? Não sei se vai rolar esse tipo de assunto e tal. E ele falou, cara, às vezes eu me sinto numa missão que eu preciso ser um pai, ou como meu pai, ou melhor do que meu pai. Porque, igual você falou, o exemplo ele realmente arrasta. Mas na verdade a gente pensa que outras formas pra gente criar o nosso filho, ensinar o nosso filho, vão existir. Mas eu acho que a principal é o exemplo, né? Se existem outras formas, não tem a mesma profundidade que o exemplo. E eu lembro que viver esse relacionamento com meu pai foi algo muito tranquilo. Porque o que ele precisava, ele não colocava. Ele vivia. Vocês Ele vivia admiravam e a e gente... viam. Tinha Exatamente. coerência e era um cara íntegro. Exatamente, porque eu nunca tive o desejo de, eu tenho um sonho. Sabe aquela pergunta que você faz pra criança? O que você quer ser quando crescer? Na minha cabeça não passava, eu quero ser pastor. Mas tanto eu ver meu pai envolvido, cuidando de pessoas, fazendo, vivendo um relacionamento com Jesus de uma forma tranquila, saudável, tipo, sem peso. Acordar de manhã, ele tá com a palavra aberta e tá deitando pra... Acabou de ver o jogo do Corinthians, uma quarta-feira no campeonato, o Corinthians sendo campeão, ele tá depois do jogo, antes de dormir, orando, agradecendo pelo dia e nos ensinando isso de uma forma natural. Né? Então, acho que, como referência, pra mim, eu quero ser um pai como meu pai foi, eu quero ser um pastor como meu pai foi, além das limitações, entendendo que é o Senhor quem faz, entendendo que é Ele quem pode nos usar em multiforme sabedoria, porque é assim que Jesus age, então Ele age do jeito que Ele quer. Agora, nosso grande desafio Senhor, e agora? O que eu vou fazer? É uma coisa que eu tenho refletido, eu sempre tenho chamado Jesus. Eu estava numa reunião agora, trabalho numa farmacêutica, era uma reunião em inglês, né? A gente fala, abriu portas o idioma, né? E aí eu vi, antes de entrar na teleconferência, eu falei assim, pai, enche a minha boca. É isso. Ele estava sentado comigo assim, e fui em sabedoria, porque às vezes eu faço do meu jeito, esqueço, né? Não tenho essa submissão, que é uma coisa que eu não quero perder jamais, essa submissão, assim. Eu falo, pô, porque eu tô há 6 meses, né? Hoje, dia 16, faz 6 meses que eu aceitei Cristo, e essa submissão ela tem sido significativa na minha vida. Ela tem sido transformadora. Pai, se eu tiver grande, me diminua. Foi esse meu pedido hoje também. Pai, se eu tiver grande, cara, me diminua. Então, que lindo isso, hein? Vamos lá. Em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 4, de 11 a 13, diz assim: Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Sim. Hoje você pastoreia de uma maneira e você consegue fluir nos dons. Escreve um pouquinho mais pra gente, cara, porque quando eu era tão ignorante, quando eu falava de crente evangélico, eu falei, vou lá. E eu tenho uns dons, eu tenho visão aberta, né? E assim, eu vim aprender. Eu tô fazendo carisma, seminário teológico na Lagoinha, com orgulho. E, cara, é um aprendizado, assim, de que santa ignorância, porque, pai, você não fez com que eu chegasse antes. E aí talvez a resposta dele seria assim, filho, algumas vezes, você que não prestou atenção. Conta pra gente um pouco dos dons, assim, quem acompanha a gente. Depois tem uma pergunta de uma pessoa que enviou também, que pode ser esclarecedora para ela. Conta um pouquinho pra gente dos dons, assim. Tá. Eu acredito que nós podemos fluir em todos os dons. Tá bom. Quando aí a palavra ela fala sobre os 5 dons, eu acredito que a gente conseguir entender o que a gente flui melhor. Tá. Momentos, vou te dar um exemplo, tá? Nós trabalhamos hoje com os pequenos grupos, com os GCs lá na nossa igreja. Tá. E em alguns momentos ali, o líder, ele precisa ser pastor. Como?
faleceu alguém, você precisa dar um apoio, dar uma ligada. Tem alguém internado, tem alguém no hospital, tem alguém precisando de uma oração. Isso quem faz? É o papel do pastor ir orar, trazer a pessoa para perto, cuidar, um novo convertido. Precisa de alguém acompanhando, discipulando. Então é o papel do pastor. Em outros momentos, a pessoa precisa aprender algo da palavra, onde esse mesmo pastor vai ser um mestre, aonde vai ensinar, vai falar, ó, tá vendo aqui? Vamos lá, vamos para os evangelhos, vamos ver a vida de Jesus. Vamos fazer uma leitura expositiva aqui para você entender, vamos pegar versículo por versículo, vamos para... Agora vamos entender a igreja primitiva, vamos para Atos, vamos pegar capítulo por capítulo, vamos entender como que funcionava, por que que a igreja cresceu tanto em tão pouco tempo, aonde que os dons começaram a ser acrescentados, por que que as pessoas eram acrescentadas de uma forma saudável, sem manipulação, por que que eles decidiram abrir. Então isso daí é o papel do mestre, né? Mas também tem o profeta. O profeta é o seguinte, meu irmão. Você tá precisando de uma palavra, sem você menos entender, o cara tá na fila da padaria, você tá ali na fila da padaria, chega um cara e fala, É assim, não é, cara? preciso te falar, Deus me deu algo a respeito disso da sua vida. Se fizer sentido, toma pra você. E aí? Tem coisas que é um pouco mais direto. Não, vocês direto. vão abrir um testemunho pessoal. Eu tava num dos cultos, eu e a Renata, era um culto profético, né? Terça profética lá. E aí sentou uma moça do meu lado. Fala pra ela que pro lugar onde ela quer sair, que eu tô confirmando que é pra ela sair. E fez sentido? Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, e tal, todo jeito e tal, tive uma impressão do meu espírito que é o seguinte, Jesus me pediu pra te falar que esse lugar que você tá considerando pra sair, é pra você sair, que ele tá confirmando. Ela fez assim, ó, em lágrimas. Eu só voltei pro meu lugar. Aí depois falei, cara... O desafio de todo profeta é, Senhor, eu falo. Então é um... Eu quero falar, eu quero ser usado, porque a gente fica orando, né? Senhor, me usa. Aí Deus Senhor, fala me com usa. você, pra você ser usado, chegar no vamos ver Você não vai quer, fazer. cara. Você não quer. Ah, não, mas que loucura é essa? Deixa eu te dar um exemplo. Um dia a gente tava num culto caseiro, num GC ali, numa cela. Que é poderosíssimo, né? Demais. Tá. E aí, na verdade, ele chamava de culto porque a gente ia a cada 15 dias lá, então ele chamava. Então reunia alguns artistas aí, da cena do pagode, do samba e tal. E a gente tava ali. Pastor amigo meu pastor, né, o Dênio, me chamou pra ir nesse dia. E nesse dia tinha uma senhora e uma moça jovem. E aí o Dênio orou ali, teve o louvor, 2 músicas, tocou. Aí o Dênio olhou pra mim e falou, você quer falar alguma coisa, Davi, antes de começar a palavra? Eu falei, eu quero. Zé, Deus me mostrou uma cadeira assim, ó. Mas sabe essas cadeiras de shopping, de massagem, de hotel? Sim. E aí eu virei pra senhora e falei, ó, não sei se faz sentido nenhum, mas eu tô vendo uma cadeira de massagem, aquela poltrona de massagem e tal. Deus tá te chamando pra um tempo de descanso. Você tá passando por várias dificuldades. Eu comecei a liberar, eu fiquei falando uns 5 minutos. E aí eu falei, eu não sei se faz sentido essa cadeira de massagem pra você, mas tá tudo bem, eu tô resolvido quanto a isso. Deus mandou falar. Ela começou a chorar, chorar, chorar. Ela virou pra filha mais nova do lado, no meio de tudo aquilo que eu já tava falando, e falou assim, filha, você lembra ontem? Eu tava tão cansado, eu tentei sentar na cadeira e não aceitou o meu cartão de crédito. Uau. Mas na verdade o que eu precisava não era daquele descanso ali, eu precisava de um descanso da minha alma. Então essa palavra que você tá falando pra mim, ela nem sabia meu nome, nada, nem me conhecia. E eu muito menos conhecia ela. Essa palavra que você tá falando realmente tem a ver com a minha vida, porque a gente tá passando por essa dificuldade, assim, assim, assim. E eu preciso entrar nesse descanso, que eu sei que eu tô... Confirmou. E aí você fala, o que tem a ver uma cadeira de massagem? Só que assim, o que a pessoa estava esperando de uma resposta de Deus, e ela falou, eu tenho orado, eu não tenho entendido como descansar. E foi tudo que eu havia falado para ela naquele momento. Então assim, lindo, a gente hein? pede pra gente ser usado, mas a hora que Deus nos dá, por que a gente... Então, mais ou menos, uns 5 anos atrás, Deus me deu uma palavra e uma convicção no meu coração. Todas as vezes que você receber algo para falar para alguém, você não vai ficar calado, você vai falar. Então hoje o meu maior desafio como alguém que flui no dom profético é a hora que Deus falar, eu soltar para falar. Não vem o questionamento primeiro, né? Não vem. Então eu ainda tô na poda, na fase da poda. Então, a experimentação passou, agora é a poda. Aí o desafio realmente é nós, de falar, Senhor, será que eu vou mesmo confiar e vou ser usado, o Senhor vai me usar com a minha ousadia? Ou é meu ego? Exato. Você entendeu? É uma linha tênue, cara. É isso daí.
E aí várias vezes eu já fui pro vamos ver e entendi que, meu Deus, era Deus mesmo que tava falando. Ou se não falei, não fez sentido nenhum, passou meses, anos, a pessoa manda uma mensagem, fala. Então, alguns momentos eu acredito que Deus vai te usar como profeta, outros momentos como pastor, outros profetas, Mas outros o momentos principal é o evangelista, mesmo nós sendo profeta, os outros apóstolos, mas Então, é aí a entra a grande pregação do evangelho. comissão, né? Tá. Porque assim, qual que é o problema? O problema é quando o cara entende que ele é só evangelista. Então ele só Ah, vai vai. pra praça pregar. Sendo Tá. que o senhor quer te usar em todas as esferas. Às E vezes na fila outra, da padaria, na fila do você não açougue. precisa ser um pastor pra você não precisa ter o título de pastor pra você ser um pastor lá na sua empresa. Porque no meio de uma reunião dessa, tem um cara lá da Irlanda que tá ouvindo você falar e Deus te dá alguma coisa, você tem a liberdade, você sentiu, você solta pro cara e você foi um profeta ali. E ou alguém se converteu na fila do mercado, sei lá, aceitou Jesus porque você se dispôs a cumprir a grande comissão e ser o evangelista ali, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acredito que tem, as pessoas são proféticos, é um Flui um profeta, determinado mas dom, flui em outras mais áreas ou também. menos. É multiforme sabedoria, Deus vai te Que usar onde você estiver, em sabedoria, qualquer senhoras e lugar, senhores. Linda demais. entendeu? Então é a gente Obrigado. que limita Tá. o Espírito de poder nos usar, entendeu? Entendi. Eu acho que essa é uma... Uau, ele está aqui, ele está aqui. É, Então, obviamente que o seu processo de conversão não teve, que você já vem de um É, lar, né? Foi nasci, apresentado, depois já menino, é foi isso aí. batizado e tal, mas não teve esse negócio, pô, É, eu não tive. Eu costumo falar que o meu. como que é? Fala pra mim. Eu Quem tá costumo acompanhando a falar, gente? costumo falar que o meu testemunho é o testemunho mais forte. Tá. Por que o testemunho mais forte? Geralmente, um tempo na minha vida, quando eu era mais novinho, adolescente, eu ficava, meu, todo mundo que ouve testemunho, o cara saiu das drogas, porque Jesus resgatou, o cara foi preso, Preso. o cara se prostituía, o cara batia na esposa e Deus restaurou o casamento. E eu não tenho testemunho assim, que quer chamar a atenção de falar, nossa, eu fui, né? E aí Deus falou comigo, ó, o testemunho mais forte é para aquele que permanece. Se você permanecer até o fim, fiel, Tremendo, é isso. é Existe isso. uma glória nisso daí que você vai desfrutar de um galardão sobre isso. Não que eu não tenha vontade de ter feito. Eu quis muitas vezes sair da igreja. Eu quis muitas vezes me desviar. Os meus amigos saíram. Tá. Ficaram poucos ali da mesma A realidade do mesma. que eu. A mesma pressão que a galera passava, eu passava na escola. Então, assim, isso em tudo na vida, né? O tempo todo o diabo tá ali tentando te tirar do foco o tempo Ah, todo e o pecado tá aí pra todo mundo. Então, a chave, uma das dádivas que eu aprendi nesse tempo aí, é que é melhor eu confessar uma tentação do que eu precisar confessar o meu pecado. Aí entra a vida em comunidade. Então eu cresci melhor nesse confessar contexto, uma uma tentação. tentação Exato. do que confessar um pecado. Por quê? Porque você não cai no. Não é uma pedrinha lá, você vai cair num negócio que já vai estar há anos Dentro, vindo. né? Você O vai. saco do não pega nada. Ah, mas não pega Exatamente. nada, não pega nada, É, não dá pega nada. nada, não dá Na nada. hora que o Não saco do vou não me dá nada, resolver. fala, É não. isso. Então, assim, a vida em comunidade entra aí. Tá, Porque é onde você pode contar com o irmão. Sabe quando seus entendi. braços estão. Tô cansado já, o outro irmão vem, levanta você. E Essa troca. existe uma cura, né, nessa realidade, entendeu? Então, Que lindo, hein? É, Eu li algo hoje que é de Lewis. Lindo, cara. Eu não tinha lido isso ainda. Se a Bíblia fosse apenas conforto, seria comparada a um travesseiro e não a uma espada. uau. Eu fiz esse uau hoje cedo, que foi o meu, eu tava fazendo meu devocional, e a moça que trabalha na porta da escolinha das crianças, que ela postou, tem, cara, 23 anos, um dom de louvor absurdo, assim, e tal. E aí eu parei, eu fiz esse, minha reação foi, uau. Porque é forte, né? Porque. Porque, assim, a minha ignorância é, pô, a Bíblia tá ali para me confortar. E hoje, foi Mateus, Marcos, Lucas e João, Uhum. né? Então, eu comecei pelo Novo Testamento, até como não que eu seja obrigado, obrigado lá no Carisma a fazer a leitura da Bíblia como um Mas todo. mais para conhecimento, para ir Mas é mais profundo conhecimento, no evangelho, né? mas não tem nada de confortável, confronta toda hora, assim, cara, e ainda mais Cristo, a posição deles com os judeus ortodoxos ali, com fariseus e tudo mais, é um confrontamento, eu vejo essa minha relação com a Bíblia, então, Sim. Mas ó, sabe o que é interessante? Na verdade, a palavra, a Bíblia, ela pode ser para você tanto uma espada tá, de dois gumes, que é o que dizem em Hebreus, que a palavra do Senhor ela é na verdade como uma espada que quando cravada ela pode ser de dois gumes.
essa espada que diz ali em Hebreus, a gente fica imaginando que é uma espada como se fosse de um Jedi, de alguém que está no meio da guerra. Mas na verdade, essa espada eu fui pesquisar. Ela é como se fosse um punhal de 60 centímetros no máximo. Por quê? Porque esse era um tipo de espada em que as pessoas lutavam, guerreavam, mas elas não cortavam de lado. Elas vinham e cravavam. Então era cravado. Quando diz que a palavra é uma espada de dois gumes, que ela tem a função até de dividir alma e espírito, é porque a palavra, quando ela é cravada dentro de você, ela divide alma e espírito. Então a palavra ela não vem só para cortar, ela vem para ser cravada. Quando a palavra vem e é cravada com uma espada, Jesus vira a âncora da nossa alma, onde ela, pum, você sabe abrir um vira nossa testemunho? esperança. Eu estava trabalhando, meu chefe veio, me chamou a atenção do negócio que eu fiz e tal, certo? Admiti meu erro. Fechei o computador e fui correr. Amo correr. Sim. E eu tô no primeiro quilômetro, cara, e eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Eu vou, não sei o que, engole sapo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou sair, pá, não sei o que. Não sei. Certeiro, assim. Aquietai-vos, que eu sou Deus. Foi muito nítido. E aí que eu falo, fez assim, ó. Eu nunca mais esqueço isso, cara. Aí eu voltei e falei, será que isso é bíblico mesmo? Pá, 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 pá. Salmos 46, 10. Eu falei assim, obrigado, Deus, cara. Nesse sentido, então, de... É isso. Que lindo, hein, Então cara? a palavra ela tem dois poderes aí. Uma de ser cravado dentro de você e dividir alma e espírito, porque às vezes é sua alma que tá gritando. No caso era... E nós sabemos que nós somos ser true, então corpo, alma e espírito. Então nosso corpo é tão santo você guardar, cuidar do seu corpo, quanto você ser um cara de oração, um cara de jejum, é muito santo isso daí. Por isso que agora você vai ver muito, tá em alta, né? Todo mundo preocupado com o corpo, isso é muito. E isso é tão espiritual quanto ser alguém que tem a disciplina espiritual. Então a palavra ela vem para dividir alma e espírito, para você saber o que é alma, o que é espírito, e você ser guiado sempre pelo espírito. Tá. Que o único que tem poder para baixar nossa alma é o Senhor, que é o que o salmista falava, né? Senhor, calma, vamos lá, calma minha alma aqui, deixa eu me resolver. Então tem o poder da palavra, que é esse, que vem e é cravado, mas também tem o poder da palavra que vem e te conforta, né? Pra mim foi mesmo tempo que fez assim, mas tá bom, pai. É isso aí. Duas medidas. Vem, Cara, me arrebenta, mas vem. Cara, mas foi assim, filho, Uau, é o tô seguinte, descansado na cara, palavra. eu terminei minha corrida, cara. Eu digo, eu parei, a hora que eu vi, eu parei. Assim, uau, eu parei. Falei. Aí continuei, terminei meu treino e tudo, falando demais, que papo, senhoras e Isso aí. senhores. Vamos falar um pouquinho de fé? Bora. Em Hebreus 11, você citou Hebreus, que é um livro lindo também, né? E o segundo conceito de fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sim. Fidedignamente, né? A fé, eu fiz essas contas, ela é citada 22 vezes por Paulo, né? Na epístola aos Hebreus, capítulo 11. Fé, para quem acompanha a gente, Davi, uma forma simples de se explicar. Eu sei que a gente tem dignidade e assim, clareza do que está aqui pela palavra, mas assim, cara, num conceito que você, com o seu pastoreio, você costuma utilizar a fé. Fé é você acreditar que você pode dar o próximo passo sem entender o que está acontecendo e que o Senhor está com você. Não tem explicação melhor. Tá. Tipo assim, já pegou pra Anchieta pra descer pra praia, quando você viu tava aquele nevoeiro, você não tava enxergando mais nada, acendeu o farol, não tô sendo guiado aqui. Fé é a mesma coisa, eu não tô vendo nada, mas eu tô acreditando que esse GPS aqui, o meu ex, tá me levando pro caminho que eu preciso. Fé é isso, é você acreditar que o Senhor tá junto com você. E se você for alguém sensível a poder ouvir a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, você vai ser guiado por ele, metros, quilômetros, anos, a distância que for necessária. Nós não precisamos ficar criando coisas para a gente acreditar, você precisa crer. A fé é o firme fundamento das coisas que você não consegue ver, mas você tem que crer. Então assim, se seu coração está firmado em algo que você acredita, é Jesus, é a palavra, você pode ter certeza. Em algum momento vai chegar o tempo do êxito que você não estava entendendo nada. Como você passa várias coisas na sua vida. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas agora eu estou descansado na sua palavra. Eu creio que é o Senhor quem está fazendo. Eu creio que é o Senhor quem pode fazer por mim, Senhor. Vamos lá.
faz por mim. Eu não tenho mais força Tem mais nenhuma. força, né? E aí, quando você vai perceber, passou alguns meses, alguns dias, você fala, Então, fé é uma resposta de pessoas que realmente acreditam naquilo que o Senhor deu como promessa, aquilo que o Senhor já prometeu para você. Vou te dar um exemplo aqui, Abraão, quando foi chamado. Abraão, ele não podia nem ter o filho dele. Certo. O que ele fez? Ele creu numa palavra. A gente não precisa de outras coisas. A gente só precisa de uma palavra. É crer. É Jesus que está falando para você. Então, assim, Que lindo. é a certeza de que você vai ver algo que é Ele que está fazendo. Está alinhado com o propósito? Vamos lá. Não estou vendo nada na minha frente. Mas eu creio que é o Senhor que está na minha frente. Bora. Então, Uau. é a gente que faz a coisa dificultar, né? É muito, né? A gente A vida complica, a gente pode faz, ser a mais gente complica, leve, dá pra ser, né? né? Uau. Vontade de ficar a tarde inteira aqui. Manda o café, o bolo. Como nós crente come, né, cara? Até brinca. Vocês estão ampliando o Espírito Santo, é isso, cara? É o templo do Espírito Santo, né? Quer dizer, pô, porque os caras comem muito. E aí nós tivemos um culto do GC sexta passada. E a gente tem o GC toda sexta, né? Perto de casa e tal. E aí, né, o pastor, líder dos GCs lá, fez um culto e tal, e não teve comida. Eu falei assim, mas é pra levar? Porque vocês me acostumaram mal, cara. Então, onde eu vou, Tem que ter comida, eu né? tenho que fechar a boca. Ainda mais eu, ex-gordinho, cara, que não é. Senão não dá, né? É. Davi, meu querido, é o seguinte: dádiva aos olhos da fé. Segundo Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto Sim. e desce do Pai das luzes. É fortíssimo isso, e eu repito em todo episódio. Em que não há mudança nem sombra de variação. Direto e reto, qual que é a sua maior dádiva? Eu acho que eu sou apaixonado por Jesus. Porque Eu me emociono demais, cara. eu também, porque eu não posso ter uma oportunidade de falar de Jesus com meu olho já não fica. E mesmo Minha com os voz me 36 anos embarga. disso, cara. Porque É, hoje eu tô com 6 meses e eu compartilho o mesmo sentimento. é Assim. isso aí. Porque minha voz embarga, eu não consigo ministrar em nenhum momento que eu não Você deixo as emociona. lágrimas rolarem. Porque uma vez que você entendeu o seu propósito. Então acho que a maior dádiva é eu ser apaixonado por Jesus e eu sei que não tem nada a ver comigo. Viver a vida com Jesus deve ser leve, não tem nada a ver. Então, assim, quando o Senhor fala com você, não tem nada a ver com uma resposta apenas sua. É você entender que é o propósito. E eu entendi que eu preciso ser mais apaixonado por Jesus, porque tudo que eu vou viver, se não for pra Ele, não faz sentido nenhum. Eu só vou viver uma vida que. Eu tenho empresa, mas minha empresa sem Jesus. Eu Sem posso ter, sócio, eu sócio posso ter o majoritário, né? melhor sócio, mas se Jesus não for o Não, o meu que é sócio sócio. majoritário? Não, 51% é teu, pai. exatamente, não tem como separar mais a minha Não vida do dá. secular, não Não existe tem. isso, tudo é tudo dele, não tem, tudo é tudo. Qual que é a definição de tudo? Tudo é tudo. Tudo Se é tudo é tudo. do Senhor, então é isso, a minha vida toda é do Senhor, minha família é do Senhor, meus negócios são do Meus Senhor, filhos tudo é são do do Senhor. Senhor, carro do Senhor, Eu acho que a minha maior casa do Senhor. dádiva é ter encontrado graça para eu ser apaixonado por Jesus, entendeu? Que é o que move minha vida. Move. E como que você reconhece uma dádiva? Bom, a gente falou do nome, eu te disse como surgiu o nome e tal, mas como reconhecer uma dádiva? Que é uma graça, né? É, Eu não sou digno, tá? eu Eu acho que é isso. recebo, assim, Eu acho que é isso. A dádiva, o reconhecimento da dádiva é entender que a gente não merece e por não merecer, a gente vive. Quando você acha que você é muito merecedor das coisas, é mais ou menos assim, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Quando você tira o pé, as coisas acontecem. Eu quero conquistar. Ai, tirei meu coração disso. Pô, vou descansar aqui. Aí vem, acontece, entendeu? Acho que essa é a maior dádiva. E Deus, a própria palavra de Deus fala, né? Que o Senhor nos dá enquanto nós dormimos, descansamos. Então, o grande desafio de todo homem, toda mulher que vive aqui na Terra é descansar. E Não no não querer ficar descanso no controle, terreno. mas naquela coisa do Exato. controle. E eu não tô nem falando de descansar de, vou pra Não, praia, vou descansar. Não, é assim, meu, vai acontecer. Eu tô descansado e aí entra a fé. Tô descansado porque é o eu Senhor tenho quem pode certeza fazer que vai por acontecer. mim. Não depende de algo que eu vou fazer. Você pode ser o cara mais cheio de dons, talentos, habilidades, mas eu acho que uma das
É isso. E ele não é homem para que minta, É isso tampouco aí. filho homem para que se É arrependa. confiar que existem promessas, é confiar que existe uma palavra Uhum. e ele vai fazer por você. Nosso pastor lá diz que é melhor ter uma palavra do que um bom plano, né? Porque Exatamente. o plano eu quero controlar, eu quero ver o Você quer controlar e resultado. quando você tem um plano, geralmente você já tem um O plano resultado. B. E tem o resultado, Então, Então, e assim o resultado que eu quero, que vai acontecer da forma como eu quero. e aí É terrível viver assim, a né? vida fica só de demanda. O tempo todo tem uma demanda para você cumprir. E se você não cumpre sua demanda, você não atingiu sua meta. E se você não atingiu sua meta, aí entra no seu emocional, e aí entra pro seu coração. Aí daqui a pouco sua família tá sofrendo, seus amigos estão sofrendo. Ninguém tá entendendo nada que tá Nada. acontecendo e nada anda. Por quê? Porque a gente não consegue descansar, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, feijão com arroz. Qual que é o feijão com arroz? É você fazer o que dá para você fazer. Entender que tem coisas que é só o Senhor pode fazer. Então, assim, enquanto o homem trabalha, o homem está trabalhando. Certo. Quando o homem ora, Deus está trabalhando. Quando você está fazendo pela sua força, você que está fazendo. Se você tem o seu coração guardado e consegue colocar diante de Deus a sua necessidade, o seu projeto, você vai ver, Deus está trabalhando por você. E é aquilo que levaria anos. Acontece, cara, num passe de É, mágica, cara. É incrível isso, né? é mais ou menos assim, ó. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Melhor coisa é descanse seu Não coração. fazer nada. Faz nada, só ora e clama por socorro. Você vai ver que Deus vai fazer por você. E a oração, pra gente entrar numa seara da oração, que eu gosto, é um tema que eu gosto bastante, é... a oração é esperado por Deus uma oração de detalhes, ser o mais detalhista possível. Vamos lá, ó. Horas, eu acho que horas Tem sim, gente que tem o horas dom da não. oração, porque a oração é linda. Tem gente que ora que, É, cara, assim, eu mas a acho oração mais bonita é aquela feita de coração, certo? certo. Mas eu acho que Mas assim, assim, ó, o lance da oração deve ser algo, é, algo que seja natural para você. Porque a oração nada mais é do que isso daqui que nós estamos fazendo. Estamos trocando uma ideia, conversando. A diferença é que agora eu vou conversar com Deus. Eu vou expressar o meu coração. Não que ele não saiba, mas existem coisas que estão lá no nosso íntimo que a gente precisa colocar para fora. Porque Deus não está esperando isso. Deus não vai se resolver. Deus não tem uma baixa autoestima. Ora ele acorda bem, ora ele acorda. Não, não, Deus é não. perfeito, Não, imutável. Quem precisa disso é a Deus gente. não. Então, assim, eu preciso jogar para fora, eu preciso colocar para fora. Então, se você tem esse relacionamento de conversa, então por isso que horas você vai ter detalhes, horas você não vai Não ter necessariamente. detalhes. Então, é mais do relacionamento. Qual que é a profundidade do seu relacionamento com Deus? O que, que é o seu relacionamento com Essa Deus? comunhão. Hora vai ter uma oração que vai ser urgente e vai acontecer. Deixa eu te explicar. Mais ou menos o que aconteceu comigo essa semana. Tava Vai indo, lá. acho que foi ontem. Tava indo na Anchieta, é uma via expressa aqui próxima da nossa região. Eu tava com meu filho atrás na cadeirinha. E a hora que eu olhei pra ele, olhei pra frente, o carro da frente freou, o trânsito baixou e eu pisei. Eu só falei assim: Jesus! Joguei pro lado, o carro já vindo, joguei de novo e fui dando aquela bombada no freio. O motoqueiro passou do meu lado, deu com a mão assim, eu fui na manha do lado dele, ele falou, meu, quase você me mata. Eu falei, motorista da minha frente. Mas a minha oração naquele momento, qual que foi? Jesus, não consegui sair. Não Me deu pra ajuda. orar. É, E aí, como consequência, o que aconteceu? Meu, o Senhor guardou mais uma vez eu ali. Eu não precisei dar detalhes, porque o Senhor sabia da minha é necessidade ali. necessidade. Agora, tem coisas que eu preciso insistir dando detalhes. Então, tem alguém que precisa de uma cura na minha família. Senhor, olha pra ela. Vamos lá, ela tá no leito de hospital. Tá acontecendo isso e isso. São detalhes. Senhor, eu tenho um sonho, um projeto. O Senhor já fez nascer no meu coração. Vamos lá para os detalhes. O que, que eu preciso? Eu preciso de uma sala assim, com 2 banheiros. É um apartamento que a gente está sonhando. Eu preciso de 3 dormitórios. São São detalhes. detalhes, tá? Então, vários homens de Deus deram detalhes e Deus fez conforme se alinha com a vontade de Deus, meu irmão. Você pode ter certeza. Vai acontecer. O tempo é dele, Do a jeito hora é dele, a dele, do hora jeito dele. dele, vai rolar, entendeu? Luizão, seguinte, meu querido, tem uma pergunta aqui. Se você estivesse tomando um café com Jesus e tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, Uau, qual seria? rapaz, você não me preparou para essa, Não, hein? jamais, cara, jamais, jamais, senhor, jamais. Uau. Que é uma dádiva, vai. É.
E um café com canela, sem açúcar, tá? Sim. Eu aprendi a tomar café com canela sem açúcar lá na Dinamas, cara. Nada de Aquele não, né? dia Aquele lá, cara, que cafezinho isso, que... é bom. Nossa, que acolhimento é esse, Jesus? Nossa, Zé, o que eu perguntaria pra Jesus? Rapaz, eu acho que é muito profundo. Qual é a sensação de ser obediente a Deus Pai? Porque, na verdade, quando a gente pensa, né, no sacrifício de Jesus, muitas vezes a gente toma o nosso lugar como filho e fala: Jesus morreu por mim para me salvar, para me dar a vida eterna. Também. Mas, na verdade, Jesus veio à Terra como cumprimento de obediência à palavra de Deus Pai. Mesmo ele sendo Deus, Filho, ele obedeceu a Deus Pai. Eu perguntaria para Jesus, qual que foi a sensação, a realização de você, naquele momento ali, salvar a humanidade, respondendo com uma pergunta, a sua entrega, a sua vida. Eu não sei qual que seria a resposta, mas eu gostaria muito de ouvir ele, para ver o que rolou ali, entendeu? Uau, cara, que profundo. Mas é que lindo, difícil, cara. é E difícil. é o principal, assim, o que eu... E até acho que rolou esses dias, eu tava lendo Isaías, acho que é 1:18, sobre obediência. Sim. E aí compartilhei aqui com um dos convidados também. E a obediência é o primeiro princípio. Ok, amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, mas a obediência em termos daquilo que é demandado é o princípio mais importante para, enfim, vamos lá, devanear sobre isso. Princípio, eu acredito que pode ser um princípio, mas também é o maior desafio. Tá. Porque a obediência faz você se entregar por completo. Não tem como obedecer pela metade. Ou você é, ou você não é obediente. Então, acredito que aí começa uma jornada. Porque hora você vai obedecer, vai ser responsível rápido, hora você vai demorar, hora vai dar ruim, hora você vai ser reprovado. Então, assim, acredito que a vida com Jesus te leva a obedecer por outras questões, não por conta de uma demanda. Eu preciso ser obediente. Não. Quando você encontra Jesus, você entende que não tem uma outra resposta para sua vida a não ser de obediência. Quanta sabedoria, cara. Não é? Ele está aqui, hein, cara. Que Por quê? lindo. Porque Fala, você Deus. entendeu que você não vive mais para você. Não vivo mais para mim, cara. Você não vive mais pelos seus desejos, você não vive mais por aquilo que você quer, por aquilo que você almeja, mas você vive por algo que vai agradar o coração dele. Então, como você sabe que você está sendo obediente ou não? Está agradando o coração de Jesus? Eu estou fazendo realmente a vontade dele, além da minha? Você começou hoje falando aqui que o Senhor cresça, ou você diminua, ou foi no começo, ou foi nosso bate-papo ali. Não, foi aqui no começo mesmo, Deus. O que é isso? É isso, você entendeu que é ele. Eu tô agradando ao coração dele? Ah, então maravilha, é isso que importa. E aí o relacionamento vai fazer que isso comece a ser de uma forma automática, que não tem mais peso de assim, eu tô desagradando. Não, agora eu só quero agradar. Porque um dia ele conquistou meu coração. Eu estava perdido e foi ele que me encontrou. Não foi eu que encontrei ele. No dia do meu batismo eu falei isso, me perguntaram qual que é a sensação, o que é a sensação que está acontecendo. Eu falei, não, eu sinto muito grato de ter sido encontrado. É isso. Ah, não, eu encontrei Jesus. Falei, não, no meu caso, que não, a chance era... É isso, eu que estava perdido. Eu que estava perdido nos meus pensamentos, nos meus sonhos. Meu coração tava sem propósito de vida, vida, sem um propósito, porque eu acho que isso, um homem sem propósito não é nada. Exato. Cara, hoje eu tenho um propósito, tô tentando entender o chamado, passando pelos desafios. Eu estava dirigindo quarta-feira, último dia de aula desse semestre, 6 meses de seminário teológico, obediente, fidedigno, cara. Tem festa da empresa, assim, não dá, não cabe. Priorizou. Outra coisa, eu acho que a obediência é uma prioridade. A prioridade. Outro ponto de sabedoria, cara. Porque quando você prioriza obedecer ao Senhor, mano, nossa, nada te para. Não, eu voltando para casa, eu falei assim, você acha que você tem... Que eu tenho uma palavra, né? E você acha que eu permiti que você aprendesse inglês, espanhol e você fala português, pra quê? Exato. Não, pro trabalho, trabalhar na multinacional. Assim, não, lindo. Não, quando você entende o propósito, você vê que as coisas são tão menor, não é? Nossa. Porque o propósito é muito maior, demais, né? Cara, você fala, beleza, eu falo tudo isso daí,
conheci vários O lugares, mundo foi inteiro uma e tal. experiência pra caramba, Caramba. mas é só pra isso? Cara, Ah, o não, propósito é muito maior. é Então, maior, cara, é os maior. recursos, as coisas Eu ficam tenho a tão palavra de pequenininhas. levar a palavra para os 4 cantos do mundo e lá na Irlanda consegui juntar o noivo, meu amigo, 6 pessoas de diferentes lugares do mundo, lendo a passagem sobre de que ele vai fazer só uma carne pro noivo, né? A noiva, a Uhum, esposa, o marido e a sim, esposa e tal, em inglês. Aí essa imagem veio para mim e falou assim, já tá acontecendo. exato. Já tá, eu falo isso sem vergonha alguma, porque isso já está acontecendo. E eu fico. E no tempo do Kairos, que não é o Cronos. Isso que me assusta mais ainda. Eu falo, Sim. e essa obediência. Eu devo isso à obediência nesses 6 meses, cara. E é exatamente isso. É porque a gente fica idealizando um negócio muito grande, estrondoso. Já cumprimenta a palavra já. Que E é lindo, assim né, que cara? começa, né? É sendo fiel no pouco que Deus vai te Eu colocar cumpro muito. no- Se eu fosse hoje. Ah, senhoras e senhores, dá vontade de ficar aqui essa tarde. Entramos no momento homenagem, pedir pro Borelzinho aí. A gente tem uma foto, começa com a primeira, com ela. Eita, agora chora, Agora vai, coração. hein? Vamos ver se a gente. Aí, cara. Que lindo, hein? Abro aspas. Ela nem me avisou, vim com a mesma camiseta, hein? Ô, Que louco, meu. coincidência, hein? Brincadeira, bicho. Olha aí, meu. Brincadeira. Não, você Nem me tirou avisou hoje. que Vocês tinha a tiraram. É que vocês foto. almoçaram Foi juntos esses hoje, dias, né, é. cara? Almoçou hoje, vieram pra cá. Abre aspas. Não, fui eu que peguei no Instagram. Ah, Foi eu que você- saquei, cara. Foi eu que saquei. Não, não é culpa sua, não. Não é Mas, culpa dela, não. mas tá novinha, viu, gente? Tá Vai, não. novinha, é recente. Abro aspas pra ela e vamos pro momento. O Davi tem muitas qualidades, mas destaco acima de todos a paixão por Jesus e pelo Evangelho. Olha isso se Uau. confirmando, sua maldade. Uau! Dá um respiro aqui. Ele é extremamente generoso e muito proativo. Cara, vocês levantaram um templo lá em quantos dias? Foi 20? 22 dias. Neemias levou 52, vocês foram mais rápido que Neemias, cara. Não tem nada que ele não seja capaz de resolver, independente se é algo que ele já está acostumado ou algo novo. Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz com muita excelência. Excelência, outro princípio, hein? E para finalizar, é um homem de palavra. Se ele disse, e ele de fato cumpre. Ele é um pai excepcional, é presente na vida dos filhos, sempre presente, amoroso e dedicado. Um marido incrível. Isso aos 34, 36 anos de idade, 34, 35. 35 anos de idade. Que lindo de estar aqui acontecendo. Um marido incrível que faz eu me sentir amada, é paciente e me impulsiona a viver, sonhar coisas grandes, que sempre me desafia a sair da zona do conforto. Sem dúvidas, um presente de Deus na minha vida. Uau! Ó, merece um. Tô no shopping aqui, merece já um presente, Não, né? não, tá eternizado, é uma maneira também de Que um lindo, carinho, obrigado. cara. Isso foi. Show. Obrigado, Yolanda. Obrigado, Tá olhando amor. aqui. Obrigado. Obrigado aí por tudo. Isso é demais. Aí tem a segunda surpresa que a gente preparou. Cara, Meu Deus. não vê a hora de voltar pra casa, é isso, né? Quando a gente é pai, né? Que a gente torna pai, é a bom gente deixa demais. de ser filho, né? Isso é o mais. Eu vim entender isso aos 43 anos de idade, depois que eu aceitei Cristo. Sim, Deixei de ser filho, me torno pai. sim. Meus meninos têm 6 anos. Louco pra voltar pra casa. É isso mesmo? O sentimento Exatamente. dessas duas coisas lindas aqui, Sim, cara. Pedrinho é um presentaço de Deus. Veio como nosso primogênito, né? Primogênito. É um menininho incrível. Não sei se ela comentou, o Pedrinho ele tem autismo. Nós descobrimos com 2 anos o autismo Com 2 dele. E anos. Deus começou uma revolução na nossa vida, conectando muita família com filhos autistas. Então, assim, incrível. Em vez de ser Tem me ajudado, vem ensinado pra demais. ajudar. É isso, mano. É isso, né? É isso. Não precisa de ajuda falando, não. O propósito é isso. outro. Veio pra esticar a gente, ajudar, fazer a gente amadurecer. Nosso casamento amadureceu muito por conta imagino. da realidade e Deus tem nos surpreendido. Porque hoje, se a gente não fala que ele tem qualquer grau de autismo, as pessoas nem conseguem lindo. reconhecer. Glória a Deus. Deus liberou as terapias dele, fez a coisa acontecer no convênio, tratamento de R$14.000 mês. É assim, a gente só paga o convênio e tá desfrutando. É outra criança incrível. E agora a Laninha veio como outro presentaço de Deus. Casalzinho aí pra coroar. Tanto, cara. Eu tenho um casal lá também que os dois são gêmeos, né? O Pedro e a Vicky. Ah, são São gêmeos. Cara, esses dois. Uau. E eu não vejo a hora de voltar pra casa, assim. É muito especial o momento que eu tô vivendo a minha vida.
E eu peço para Jesus que me mantenha nesse lugar e que nunca mais saia. Esse filho é demais. É herança realmente do Senhor. Alvi, chega na reta final, meu querido. Que é isso? Cara, a Passou gente tão rápido. passa muito rápido 1 hora. Nossa, 1 hora, o que eu tenho para falar? Deve ter passado isso na tua cabeça também. Com Mas certeza. antes de tudo, obrigado por você estar aqui, ter disponibilizado o teu tempo. Que agradeço. Coração enorme, generoso. Eu te vi a primeira vez numa vigília às 3, 2 da manhã. Não, minto. A gente tinha chegado 00:30, nós fomos lá na sala de vocês. Sim. E você nessa humildade, nessa simplicidade, seu sorriso acolhedor, cara. Sim, e aí depois tive a oportunidade de te ver pregando 2 vezes já, ao É mesmo? vivo. Que você pregou na Uau. vigília. O Ah, trabalho que vocês fazem em Santo André, eu e a Renata, a gente saiu de lá às 4 da manhã. Eu queria ter uau. ficado. A Renata falou, Sim. não, pelo amor de Deus, eu amo uma vigília. Se tiver uma vigília, chama nós, que eu Com certeza. nunca vi algo tão poderoso igual uma vigília do que acontece. Mas de tantos jovens A a crossover, né, Dínamos de Santo pessoal? André, é algo assim, que eu vi aquela noite ali, encheu o meu coração de esperança de que eles possam fazer a diferença no mundo, cara. Que bom, glória a Deus. É poderoso. Parabéns pelo trabalho de vocês lá. Sim. Antes disso, uma mensagem de aprendizado para todo mundo que acompanha o Dádivas, uma mensagem final, aquilo que vier do teu coração, que você gostaria de compartilhar. Eu acho que a gente está agora, vésperas aí de fim de ano, né? Eu acredito muito que você, colocando a sua vida, o seu coração diante do lugar mais precioso, que é diante do Senhor, diante de Jesus, não tem desafio nenhum que você não possa vencer, né? Não tem nada que você não possa alcançar. Você entendendo que tudo pertence a Ele, que sua vida deve ser mais ou menos baseado no que nós falamos aqui, é o propósito. Às vezes a gente vive muito a nossa vida terrena e só pensando no dia do nosso amanhã, sendo que existe uma eternidade para a gente viver e tudo que a gente faz agora vai refletir na eternidade. 2025 precisa ser um ano em que você precisa refletir a sua vida muito mais na eternidade do que agora no presente. Uau. E sem palavras para te agradecer mais uma Eu que vez do que agradeço. aconteceu aqui, Obrigado, do que fluiu Zé. aqui, ele está aqui. Deus é bom. Obrigado pelo convite. Esperamos que e desejamos do fundo do coração, nós preparamos com o maior carinho isso aqui para vocês que nos acompanham, tanto no YouTube quanto no Spotify, no Instagram. Se chegar, corte, se chegar ao episódio, compartilha com pai, mãe, vizinho. Se Deus tocar no teu coração, manda para aquele cara lá, manda pro Borel, manda pro Eric e tal, compartilha. Não sejam ousados. Isso que eu ouvi do pastor Paulo lá, foi, seja ousado, Zé, seja ousado, e que o dom é irrevogável. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? É só o começo. Obrigado, um privilégio ter você aqui com a gente. Vocês que nos acompanharam, obrigado. Deixar o QR Code aqui, quiser contribuir com esse projeto, do fundo do coração a gente agradece. E fiquem com Deus. Beijo grande. Avizão, obrigado, irmão. Valeu, que agradeço. Shalom Donai. Valeu, shalom.